Oi pessoal, sejam bem-vindos aí então ao conteúdo de suinicultura. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, um conteúdo introdutório, falar um pouquinho aí da situação da suinocultura no Brasil, comparar aí com os índices de produção dos principais players, né, dentro da suinocultura. Então a gente vai falar um pouquinho do panorama dessa produção, né, também no Brasil, e comparar qual que é o papel do Brasil no mundo, tá? O que ele contribui na produção de suínos, inclusive questões aí de exportação e importação. Tá? Então, quando a gente fala de produção de suínos, né, a gente nota que a cada ano, assim como na avicultura, é uma das produções animal, né, de explorações animais, que mais se destacam, que vem ganhando um aumento significativo. Né? Apesar de a gente ter na tabela aí, né, a evolução da produção mundial relacionada à produção de carne suína, né, em mil toneladas aí, ao longo dos anos, a gente nota um aumento aí expressivo, né, em menos aí de quase 20 anos, em torno de 42%. Né? Então você vê aí uma evolução muito grande da suinocultura ao longo dos anos, desde 1995, e de 2012 para cá isso também não foi diferente. Esse aumento ele continuou até mais expressivo, não tem os dados aí, né, para vocês visualizarem, mas que gira em torno aí, desde 2012 para cá, também em torno aí de 32, 33% relacionado a 2012. Então isso nota um aumento no plantel e também isso graças a uma maior tecnificação das produções, né? Então aqui a gente tem embaixo aqui, que seria a China, que seria os principais players, né? Do primeiro, na Ásia aí é o maior produtor, né? A maior parte da contribuição mundial do mercado de carne suína vem da Ásia, então 55%. A Europa contribui com 24% e a América, principalmente Estados Unidos aí com 18%. Vai falar um pouquinho do papel do Brasil mais à frente, mas já adianto é em torno de 3 a 5%, dependendo do ano aí. Tá? Então se a gente for ver aí os maiores produtores, né, a China aí compreende quase 48% da carne suína produzida no mundo é oriunda da China. Né? Logicamente que a China ela não está, a gente vai falar mais para frente, ela não está entre destaque como uma das principais exportadoras, né? Já que grande parte totalizando aí toda a produção ela vai para o mercado interno, né? Para abastecimento interno. E aí a gente tem a União Europeia com 21%, Estados Unidos com 10%, e aí o Brasil aí uma fatia aí de 3%, né? Dividindo aí com outros países aí uma boa parte aí dessa pizza, tá? Quando a gente fala de exportação de carne suína, se a gente for pegar o complexo de todo com relação à carne suína, a União Europeia é a que mais exporta, né? Dentro dos países aí da União Europeia, os 27 países da União Europeia, 34% do nível de exportação da carne mundial, Estados Unidos com 31%, Canadá, né, e o Brasil aí com 8% dessa fatia dentre os maiores exportadores. Se a gente for observar o complexo de carnes no Brasil, nessa pizza aqui do lado esquerdo, nesse gráfico esquerdo aqui, a gente vê que a carne suína ela pega uma fatia somente de 14% da carne exportada do Brasil, ela é suína. Logicamente, a maior parte dessa fatia é a carne de frango, comparado aí com 35% da carne bovina. Ou seja, a carne suína, ela né, não é tão expressiva assim o ganho ano a ano de maior parte aqui da exportação do complexo de carnes brasileiro, mas ela está se mantendo entre 13% e 14% ao longo dos anos aí. Tá? Por que isso se deve também? Baseado no consumo, né, na carne suína. Se a gente for observar no Brasil, o consumo da carne suína também ela é um pouco mais limitada comparada à carne de frango e à carne bovina. Né? Isso está mais relacionado também com o aspecto cultural, com relação aos hábitos alimentares da população, um estigma da carne suína ser mais gordurosa, tem maior risco, né, dano à saúde, o que não é verdade, como a gente vai falar mais para frente. Né? E aí, logicamente, lidera a carne de frango, pela questão também de valores e também ter maior acesso à carne de frango no Brasil, e depois a carne bovina, né? Já um aspecto bastante cultural aí, e hábito alimentar da população brasileira. A gente for ver no mundo, a carne mais consumida ela é a carne suína, né? E só a China representa 50% de toda a carne produzida, 50% consome na China. Né, para você ver o quanto o consumo da carne suína na China está impregnada na sua cultura, na sua culinária.
né, logicamente os hábitos aí totalmente alimentares. A União Europeia, né, 19%, então você tem países aí cuja base, né, da produção de proteína animal, por exemplo, é da carne suína, então você pega principalmente países aí como a Alemanha, né, que é um grande expoente aí do consumo da culinária utilizando a carne suína, né, os Estados Unidos aí mais com relação aos embutidos, tá? E aí vem aí boa parte aí de outros produtos de outros, né, países, mas somado Brasil, Japão e Rússia é em torno aí de 2,5%. Esse é um quadro bastante interessante que a gente nota que mesmo países aí com grande, né, produção como a China e o maior consumidor, você nota que é um país importador, ele está em vermelho aqui. Por quê? Porque a produção da China, apesar de ser o maior produtor mundial de suínos, né, isso não significa também, né, que ele vai ser o maior exportador. Não, ele produz para abastecer 100% do mercado interno. No entanto, logicamente, ele precisa ainda, para abastecer todo o mercado interno, ele precisa ainda importar a produção. É diferente dos Estados Unidos e do Brasil, por exemplo. Então você tem 119% da produção, né, para 100% abastecendo o mercado interno e 19% ele podendo o quê? Exportar. O Brasil é a mesma coisa. Né? Então você tem uma produção nacional que é suficiente para abastecer o mercado interno e ainda resta um pouco mais aí para quê? Para ser exportador, assim como a União Europeia, Canadá e Chile. Tá? O México já é importador, ó, tá? Ele produz somente 66% do necessário para abastecer o mercado interno. Então é necessário complementar com outros 34% aí para importação, para abastecimento de mercado interno. Né? Austrália, aqui você pega Filipinas, você pega Vietnã, você pega também a região né, de Taiwan, a própria Coreia do Sul também, né? A gente for ver aqui, juntamente aí com o Japão, então são países importadores, onde a produção interna não é suficiente para o abastecimento interno. Qual que é outro ponto relacionado, né, um aspecto econômico bastante importante relacionado à suinocultura? É o custo de produção. Né? A gente, como a gente falou no mesmo conteúdo de avicultura de corte, postura, a maior parte, né, desse peso do custo de produção ela está no fornecimento de ração. Então, logicamente, esse custo aqui de produção, esse dado foi retirado aí do levantamento, do relatório relacionado ao agronegócio do Banco Bradesco de 2018, mas né, principalmente na região do Paraná, e viu que esse estudo ele elaborou onde 77% praticamente do custo se baseava na formulação, né, logicamente, aí todos os custos elaborados relacionados à ração. Tá? Então, desde aí de frete, de matéria-prima, de elaboração, né, mistura da ração, fabricação e tudo mais, no complexo aí da nutrição animal. Então, 77% é ração, né, do custo aí. Outros aí que intuem, né, energia elétrica, manutenção, produtos veterinários, transporte, ó, né, depreciações aí de estrutura, também mão de obra, não passam aí de 4%, né, 4, 5%. Então, você vê que o peso, assim como na avicultura, é a ração. Então, logicamente, isso interfere nas regiões de maior produção, menos produção. Por quê? As maiores regiões produtoras, geralmente, ela tem que ter o quê? Tem que ter uma viabilidade econômica para diminuir esse custo aqui. Né? Então, assim como na avicultura, a gente vai ver que os sistemas de produção de aves, principalmente nas regiões de maior produção, os estados, principalmente Santa Catarina, Paraná, eles vão ver que a maior parte dos suinocultores ou das produções, aí, dos sítios, né, de produção de suínos, eles estão no sistema integrado, onde justamente visa amenizar esse custo da ração, sendo acaba sendo aí uma responsabilidade, ou no caso, aí uma missão do integrador, né? Não o produtor. Então isso acaba fazendo com que muitas das propriedades dos produtores de suínos acabam migrando para o sistema de integração ou mesmo de cooperativas para justamente diminuir o tamanho, né, do gasto aí com esses insumos. Tá? Então a suinocultura, logicamente, que a gente observa aí tem uma vasta, né, formas aí de produtos dependentes do hábito, né, da qualidade, da culinária, para tudo. Né? Então a suinocultura, logicamente, de anos para cá, ela vem se aperfeiçoando justamente para atender o mercado, né, o seu cliente, o consumidor, nos mais diferentes tipos de culinária, diferentes hábitos alimentares. Então você tem desde pratos mais elaborados, você tem desde situações corriqueiras como os embutidos, né? E logicamente aí tem a maior
né, digamos assim, um dos principais produtos, né, dentro da suinocultura, que é justamente o bacon. Né? Até coloco aqui que o bacon é vida. Né? Então a gente observa aí realmente teve um grande alavancado, principalmente nos Estados Unidos, em decorrência da produção, né, de carne defumada, suína, o bacon, outros cortes aí também. Né? Então uma grande situação que leva essa área vem aí de melhoramento genético também, dando, né, cada vez mais uma melhor qualidade no produto final, que é a carne in natura, ou mesmo de sua fabricação ou processamento, aí, como exemplo de embutidos. Tá? Então, uma coisa que vem, né, é a própria indústria, a própria Associação Brasileira de Criadores de Suínos, a própria Ministério da Agricultura, a Secretaria de Agricultura vem vendo, é para justamente dar maior visibilidade e também informações corretas a respeito da carne de suíno, né, a carne de porco. Então, está no topo das opções mais saudáveis. Então, a gente vai ver melhoramento genético de suínos, que há uma preocupação sim, né, com relação à diminuição aí, principalmente do teor, né, do grau de colesterol dos suínos, né, abatidos, na questão da raça, espessura de toucinho, tudo isso entra para quê? Para tornar o prato mais atrativo, pela questão também de ser muito mais saudável, tá? Então é sim entre das opções mais saudáveis que tem o menor teor de gordura, né, de colesterol ruim, a gente falar comparado à carne bovina, por exemplo. Tá? Então só para vocês entenderem um pouquinho aí do histórico, né, está meio cheio aí esse slide, pela variedade, né, que se tem hoje de produtos, né, de origem suína. Então veio que desde a sua implantação aqui no Brasil, né, portugueses, mesmo africanos, vocês trouxeram aí meio que na época também da colonização o suíno vindo como carne, né, como uma fonte de carne, mas também principalmente de gordura, né, e o toucinho aí para a aplicação dos embutidos. Então de lá para cá teve uma ampla desenvolvimento dos suínos aí, né, determinando inclusive a elaboração, digamos assim, a produção de raças brasileiras, né, então Piau, Canastra, Sorocaba, Tatu, Caruncho, são raças aí são raças que foram feitas logicamente por mistura, né, por meio de cruzamentos aí, miscigenação de várias raças de suínos que foram trazidas pelos colonizadores e fizeram com que foram criadas raças aí, né, de alto grau de terose que são ainda produzidas até hoje, tá? Poucos aí, o Piau principalmente, né, Sorocaba também, mas que são raças mais rústicas em decorrência da adaptação aqui no Brasil, atendendo a necessidade de carne, gordura e toucinho, tá? Mesmo lá, desde 1532, ainda você tem aí produtos que exigem, fabricação de produtos que exigem esse tipo também de raça. Né? Já no século XX, pela imigração europeia, né, principalmente em decorrência aí da fuga, né, das duas grandes guerras mundiais, né, em 1900, em 1942, 1943, por aí, principalmente durante a guerra, né, mundial na Europa, foram trazidos para cá novos hábitos de consumo, né, produção e também industrialização. Foi aí que a gente tem, né, diferentes raças então, que foram trazidas, e isso fez com que se desenvolvesse bastante o melhoramento genético de raças que já estavam em plantação aqui, mas que também outras que foram trazidas durante esse tempo, né, raças inglesas, raças ibéricas, aí algumas delas aqui citadas aqui embaixo. Outra questão que foi colocada, né, acabei dando um probleminha aqui nessa animação aqui do slide, que até 1950, né, o suíno ele era muito mais utilizado como uma fonte de óleo. Né? Suíno aí praticamente era um sinônimo de gordura. Por quê? Porque necessidade de manutenção de alimentos, né, a banha de porco, então provavelmente para condicionamento de alimentos, onde você não tinha refrigeração, o alimento era mantido na salga ou na banha, né? Então isso fazia com que o alimento tivesse maior tempo ali, né, para ser utilizado. Então carnes eram mantidas diretamente na banha de suíno, porque mantinham a carne principalmente mais nas suas características, né, e aí diminuía também a deteriorização da carne. Tá? No entanto, com o aparecimento aí dos óleos vegetais, né, então conhecidos hoje mundialmente, para substituição de gordura animal, o suíno deixou praticamente, a criação desse suíno deixou de ser né, objetivando a obtenção de gordura, e sim passando para a carne. Então, a partir de 1950, houve uma mudança desse interesse de produção, não somente mais como fonte de gordura, mas sim para a carne.
E aí, a partir de 1955, começou a organização desses criadores na Associação Brasileira de Criadores Suínos, né, que foi justamente feita, organizada dessa forma, para quê? Para que fosse feito um registro das raças criadas no Brasil, para que fosse feito o melhoramento dessas raças e onde pudesse ter o produtor toda uma informação baseada na assistência técnica, em controle sanitário, desenvolvimento também de indústria frigorífica, né, para a questão pela importação que teve, né, pela imigração durante aí, a partir de 1950 principalmente, quando você teve os imigrantes europeus que vieram para cá, modificou totalmente essa indústria frigorífica e indústria de alimentos. Teve um avanço significativo do processamento de produtos carnes no Brasil em decorrência justamente desse maior troca, né, vamos colocar assim, de informações baseadas em cultura, né, alimentar principalmente. Então modificou. Então com isso foi necessário, foi aí uma ideia também de criar uma associação brasileira dos criadores onde pudesse reunir todas as informações e principalmente propiciar troca de informações e aí dados, né, uma fonte de dados aí importante para melhoramento das raças principalmente. Tá? Aqui é uma evolução, né, da produção de carne suína no Brasil, então a gente nota que ao longo dos anos, né, 1980, 90, até né, aí já no século XXI, na segunda década do século XXI, você vê que a produção brasileira ela teve saltos exponenciais. Né? Então a produção aumentando sua participação na produção mundial, né, em torno de 2% indo para 3%, e aí o plantel também. Então você nota aí que a gente não teve um aumento tão significativo assim do plantel. O que mudou? Então em 1980 você tinha aí praticamente 32 milhões de cabeças, né, de unidades. Foi em 2012 39 milhões. Um salto, se a gente for ver a participação aqui, teria que aumentar muito mais o plantel para você aumentar de 2% para 3%, né, sendo que partiu ali de uma produção de 1 milhão de toneladas para 3 milhões de toneladas. Então, teria praticamente que dobrar ou triplicar o valor, a quantidade de animais, né, no plantel. Mas não, isso foi graças ao quê? Uma evolução tecnológica. Então, eu falo para vocês que isso é uma base não só da produção, vocês já viram na avicultura. O que se deve disso? É aumentar áreas de produção, aumentar o número de cabeças de produção? Não, é tecnificação da produção. Tecnificação, sempre lembrando, não se trata somente de investimento em tecnologia, em materiais, em sistemas, em máquinas, não é só isso. Evolução tecnológica está ligada principalmente a aprendizado, principalmente também a informação. Tá? Então, evolução tecnológica, onde a própria criação da Associação Brasileira de Criadores Suínos, a BCS, fez com que trocasse informações, que fosse aí um núcleo justamente para desenvolvimento dessas melhorias para a criação, onde teve maior taxa de desfrute, né, do produtor, o aumento do peso médio de carcaça, isso daqui graças ao melhoramento genético, aumento da conversão, melhor conversão alimentar, não aumento, né, menor conversão alimentar, mas uma melhoria da conversão alimentar, e diminuiu a idade ao abate. Então você tinha uma reposição do plantel muito mais rápida, e isso fez logicamente que aumentasse a taxa de desfrute e consequentemente aí aumento da produção em menor tempo, né? Não necessitando aumentar o número de ares, o número aí de granjas e número de animais, para que corresse aí praticamente triplicasse a produção do Brasil aí praticamente em 30 anos, tá? Mas sim graças à evolução tecnológica. Então aí notem também outras situações aí com a evolução da produção de carne suína, então peço que vocês vejam, ó, né, número de cabeças de 32 para 39, olha a taxa, a porcentagem de desfrute. Tá? Olha o peso médio da carcaça, de 64 quilos foi para 84 quilos, ou a evolução genética que teve em quase 20 quilos o peso médio da carcaça em 30 anos. Isso é muita coisa, pessoal, tá? Muita coisa mesmo. Aqui é com relação à produção da carne suína no Brasil, nas regiões, né? Então você teve aí uma maior escala de produção, foi feito também o aprimoramento dos sistemas produtivos, então divisão em unidades produtoras, então unidade de produção de leitões e unidade de terminação, a gente vai falar disso na próxima aula, o que são, tá? E também expansão da fronteira agrícola. Então antes você tem, pela própria colonização, pela própria imigração, né, no século XX, aí, a região sul evoluiu bastante na suinocultura em decorrência que foram áreas aí onde foram,
né, teve a imigração, né, onde você teve aí, provavelmente colonizadores imigrantes europeus, né, fixaram residência, e aí você teve novos métodos e desenvolveu bastante a região sul durante aí para a questão da evolução da suinocultura. No entanto, você nota outras regiões, assim, logicamente que a região sudeste, principalmente o estado de São Paulo, que evoluiu, mas nota um desenvolvimento expressivo da região centro-oeste, né, onde praticamente você vê a bovinocultura dominando, mas não, ela passou a se integrar aí, passando, né, logicamente a região nordeste e norte tem um rebanho um pouco menor, sendo outras criações mais expressivas, mas a região centro-oeste ela vem alcançando um patamar rápido aqui, chegando próximo da região sudeste, né? Ou seja, uma expansão maior da fronteira agrícola graças a quê? A tecnificação que foi levada para lá, né? Evolução aí tecnológica. E aqui só mostrando para vocês, de 80 até 2011, né, a evolução aí da produção nas regiões brasileiras. Então, mesmo se a gente for pegar, né, outras regiões, como por exemplo, se pegar a região norte e nordeste, teve uma diminuição do plantel, né, uma diminuição aí da produção. Isso se deve também a uma baixa tecnificação ou muitas vezes a mudança do foco dessa produção para outra produção animal. Tá? Por exemplo, a região nordeste, logicamente, aí tem a ver também questão de adaptação, né, dos animais, tem a questão também no foco maior na produção de caprinos e ovinos, tá? Bovinos também, na região nordeste, imitação. Mas se a gente for pegar nas regiões de maior produção, como a região sul e sudeste, você teve um aumento, né? Então isso graças à tecnificação também. E aí você vê a expressão, né, a gente duplicou a produção que é na região centro-oeste, por isso eu destaquei no slide anterior também. Tá? Aqui é uma outra com relação de oferta e demanda da carne de suíno no Brasil, né? Então quantos milhões de toneladas foi produzidas nos anos e quanto que foi importada. Né? Então note aí que você teve decréscimo, né? Atendimento maior 95 aqui, e você tem um aumento maior de produção e importação menor para abastecimento interno. Né? Então suprimento interno, milhões, né? Você teve grandes aí, ó, praticamente todo para o mercado interno, né? Exportação em 1.000 toneladas, né? Muito pouco aí comparado, mas 2005 foi bastante significativo. Por que que foi em 2005 aumentou a exportação bovina? Apesar de não ter colocado aqui para vocês. Porque lembra que eu falei para vocês na avicultura, né? Avicultura, suínos e bovinos, a produção, o agronegócio está totalmente ligado entre as produções. Não é porque eu sou bovinocultor, né, pecuarista, aí, uma produção de bovinos, que eu não vou me preocupar se está tendo uma maior oferta com relação à demanda de carne suína ou avícola no Brasil. Elas são totalmente ligadas. Se a gente for notar aqui, houve um aumento de 135 para 625 mil toneladas exportadas em 2005 em decorrência do foco, né, do último caso de febre aftosa em área livre com vacinação, que foi no Mato Grosso do Sul, depois o Paraná se estendeu para outros estados, e toda exportação de carne bovina ela foi paralisada. Então, nessa tentativa, o que foi? A carne, né, a produção suína, ela acabou sendo um grande, né, outro foco que manteve a sua exportação, e aí outros países buscaram também suprir, além da carne bovina, abastecer os seus países por meio de carne suína. Né, apesar de a gente ter aí também os suínos, eles são infectados. Mesmo assim, você teve maior liberação, né, de grandes, aí, principalmente dos estados de Santa Catarina, onde você tinha o status de zona livre, né, de febre aftosa sem vacinação, né, apertada aí com vacinação pela OIE e sem vacinação pelo Ministério da Agricultura. Então eram estados que ainda mantinham os principais frigoríficos, empresas produtoras na região, no estado de Santa Catarina, melhor dizendo, mantinham elas ainda exportando, paralisou somente as bovinas, né? Mas nessa área aí de exportação de Santa Catarina, onde você não teve um foco de febre aftosa associado à região, essas exportações continuaram, ainda bem, né? Então aí aumentou o consumo interno, a população também foi aumentando no Brasil, e aí nota-se que houve um aumento, tem ocorrido um aumento, né, do consumo pela população, onde 11 quilos per capita aí em 2005, né, em 1980 era de 9 quilos per capita, e aí 14 quilos praticamente cada cidadão brasileiro, né, o consumo aí de 14 quilos por ano, tá? Então nota evolução muito grande. Aqui mostrando para vocês, né, que outro grande problema da suinocultura é a questão a febre aftosa, aqui mostrando alguns sinais clínicos da febre aftosa, né, uma inflamação podal que dá na coroa do casco, tem aqui no espaço interdigital,
também forma aí as vesículas no focinho também do animal, e logicamente os suínos, eles não são proibidos, né, a vacinação de suínos, e eles servem como animais sentinelas, né? Então a gente tinha aí todo o desenvolvimento da evolução do Programa Nacional, né, de erradicação da febre aftosa ao longo dos anos. Então em 2004 você tinha praticamente 80% da rede do Brasil, 85% aí do Brasil de zona livre, né, com vacinação, incluindo o estado de Santa Catarina. E aí, com o foco que teve no Mato Grosso, que passou por Mato Grosso do Sul, onde pegou São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, tudo mais, só ficou Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, que estava assim, acabou ficando só Santa Catarina e Rio Grande do Sul livres, né, com vacinação, no caso, né, e essa zona aqui foi justamente a zona, toda a área aqui que teve reconhecimento suspenso. Uma vez que você tem áreas de reconhecimento suspenso, né, baseado aí nos programas de febre aftosa pela Organização Mundial de Saúde Animal, praticamente nenhum país, né, ele vai importar carne de uma área que tenha febre aftosa ou que seja uma área que não seja mais livre, né, com ou sem vacinação, tá bom? Então isso que acabou trazendo aí um grande problema, certo? Bom, vamos passar um pouquinho aí da estrutura, né, da produção brasileira. Então a gente vai ver que grandes empresas, né, que hoje praticamente sustentam a suinocultura, são empresas líderes de mercado. Então, que tem uma abrangência nacional, ou mesmo até internacional. Então, se a gente for pegar as principais empresas aí no Brasil, né, que são reconhecidas pela produção de suínos, né, mais aí na região de na região de Santa Catarina, né, então são empresas que vêm tendo ganhos em alta escala, né, e principalmente por produtos processados até, né, seja por presunto, seja por uma salsicha, linguiça, diferentes aí tipos de produtos, né, cortes de carnes já maturadas, específicas aí que promovem a marca dessas empresas. Tá? E essas empresas elas trabalham justamente com integração da produção, semelhante do que é feito na avicultura, né? Onde essas empresas elas produzem os insumos e o integrado, o produtor, o integrado, ele acaba abarcando com toda a estrutura de produção, infraestrutura de produção, né? Então, por meio aí de um contrato, a gente vai falar disso na próxima aula mais especificamente. E você tem outro tipo de produção, que já são os mercados locais e regionais. Você tem já micro, pequenas e médias empresas, né, que até apresentam maior diversidade de produtos e trabalham bastante com carne in natura. Né? Não estou falando que essas líderes de mercado não trabalham com carne in natura, até trabalham, mas principalmente são as empresas mais locais ou até regionais que fornecem essa carne in natura, logicamente devidamente inspecionada para o mercado consumidor. Tá? Então tem maior diversidade. Outro ponto que entra bastante aqui, né, você pega aí as charcutarias, né, que você tem aí justamente já produtos mais artesanais, você está ganhando um espaço muito grande, tá? Ao longo dos anos, principalmente. Então, se a gente for pegar as empresas aí, as principais empresas de abate de suínos, você tem, né, a Larissa, você tem a Pamplona, a Libem, a Frimeza, também muito mais da região sul, mas você tem uma cooperativa, né, que é a Aurora, que vem ganhando espaço bastante, mas as duas principais são a BRF e a JBS, né, principalmente ali pelas marcas da Sadia e da Seara, né, representando cada uma delas aí, principalmente nesse segmento de produtos vindos da suinocultura. Né, a própria Swift, a Tyson Foods também, mas provavelmente a americana, e a Swift e a Tyson Foods americana. Aqui a União, né, provavelmente Perdigão, mais a Sadia, mais da avicultura, mas a Sadia representa bem aí a produção de suínos da BRF. Tá? Então são assim, como a BRF e a JBS que a gente viu na avicultura, né, os dois principais grupos, né, de empresas aí, mas vem a BRF e a JBS praticamente acabam empatando, tendo a BRF uma certa vantagem aí também, principalmente da Sadia, tá? Mas o que vem maior destaque aí é o frigorífico, né, a empresa Aurora aí de Santa Catarina, que vem tendo um bom trabalho. Tá joia? Então, só para a gente entender um pouquinho, e aí já estamos indo para a parte mais final dessa aula, tem alguns aspectos importantes da cadeia produtiva. O primeiro deles é que grande parte dessa cadeia produtiva ela vem oriunda aí de uma agricultura tradicional, né? Ou seja, o produtor ele vai ter uma autonomia técnica econômica para sua decisão, tá?
E por outro lado, você tem também um aspecto do agronegócio, onde você tem uma divisão de trabalho para fim de você ter melhor produtividade e maior rentabilidade, né? Como todo, eu já falei isso, produção animal, ninguém tem produção animal para participar, né, de um mercado bastante exigente que tem uma demanda muito grande, né, abastecimento interno e também para exportação, simplesmente não vai participar por hobby. Então, logicamente, lucratividade e também, né, a rentabilidade, lucratividade associada à produtividade, ela tem que existir. Então, isso faz com que você tenha uma especialização cada vez maior das atividades dentro da cadeia produtiva. Então, você tem, assim como a gente viu na avicultura, você tem, por exemplo, empresas que trabalham com linhagens genéticas específicas de aves, por exemplo, para poedeiras, né, outras para corte. Então, você tem uma empresa específica no melhoramento genético de aves, outra vai ter na questão do transporte, outra ali no manejo de incubatório, outra ali para fornecimento de implantação de estratégia de limpeza e desinfecção, outra para ração e assim por diante. Então, cada player, né, cada empresa ali que trabalha associada na cadeia produtiva, ela vai se especializar em determinado ponto. E aí você vem para o agronegócio, vai ter praticamente uma divisão desse trabalho. E isso acabou sendo um processo que evoluiu ao longo dos anos, em decorrência desse sucesso também, né, de algumas participações, e tentando também uma sucessão de operações assim de otimizar toda a cadeia produtiva, né, desde lá do melhoramento genético até chegar o produto no prato do consumidor. Então isso foi trazendo uma série de inovações tecnológicas também, né, associadas aí. Diferente dessa autonomia técnico-econômica, que ainda existe essa agricultura tradicional, né, essa pecuária mais tradicional, que são aí os produtores que a gente chama de ciclo completo, onde você não tem unidades produtivas, e sim o ciclo completo, onde vai pegar trabalhar de manejo reprodutivo até maternidade, creche, terminação e abate, por exemplo. Isso ainda existe, né? Mas decorrência do agronegócio, da necessidade de especialização, inclusive para atender a demanda interna e externa, né, da exportação do Brasil, está ocorrendo, né, logicamente tem um peso muito maior em decorrência das próprias empresas, né, maiores aí que estão associadas à suinicultura. Então, a gente for ver a cadeia produtiva suinícola, né, aqui representado do número 1 até o 10, a gente tem desde a empresa de genética, né, que faz a parte dos reprodutores, a produção de matrizes, tá? E aí você tem depois a preparação das marrãs e primeira prenhez, nessa empresa trabalha só manejo reprodutivo, tem empresas que fazem fabricação e transporte de ração, aí no caso, que estão associadas principalmente ao agricultor integrado, a criação de matrizes e produção, né, de as unidades produtoras de leitões, daí no caso, tá? Vai ter uma outra também que está associados aí para terminação, essas unidades de terminação, né, dos suínos aí, também chamada terminação de cevados. Tem uma parte, logicamente, dessa fatia, desse sucesso aí, dessa produção, perdão, que é associada ao abate, outro para rotulagem, embalagem, outro para distribuição de mercado interno, outro para o varejo e uma só para exportação, né? Então, esses diferentes arranjos produtivos foram tornando uma produção suinícola cada vez mais eficiente, sempre aliando conceitos técnicos com também o interesse econômico, óbvio, né? A gente vai falar aqui que é somente por amor que isso acontece. Não, tem a questão técnica e econômica associadas aí que garantem esse sucesso produtivo também, tá? Então, essa eficiência técnico-econômica, elas são determinadas, elas são demonstradas em diferentes tipos, né, em diferentes nichos, a começar pela produção, né? Então, o que seria uma eficiência técnica-econômica? Ter uma alta produção e diminuição de custo, lógico, né? Então, isso é base. O que seria o ideal? Produzir bastante e ter menos custo. Outra questão, melhoria da conversão alimentar, né? Então, o ideal seria o quê? O animal comer pouco e produzir mais, né? Aumentando assim a sua produtividade, ter poucas perdas, né? Diminuir a mortalidade em decorrência de manejo sanitário adequado e sempre melhorar o desfrute dessa produção. Além da produção, você tem o processamento, e aí que grande parte da tecnificação também é empregada, tá? Não digo a maior parte, mas acredito que seja bem equilibrada entre produção e processamento. Otimização dos processos, eficiência logística, para quê? Aumentar também tempo aí, né, de escoamento do produto, tempo de prateleira do produto, eficiência operacional para que isso ocorra, garantia de qualidade,
né? Gente, hoje o que a gente nota de exigência do consumidor? Exigência por qualidade. Acabou a questão da quantidade, pessoal. Né? Ninguém está comprando mais produtos que durem muito pouco. Né? Apesar também da questão do valor. Né? E você ter nesse processamento aí que agregue valor ao produto. Então, logicamente, isso vai ser repassado para o consumidor. Então, hoje, um consumidor, né, uma pessoa, ele compra, por exemplo, um lombo, compra um pernil, o mesmo presunto fatiado, 200 gramas de presunto numa padaria no supermercado ali, ele quer o quê? Que aquele produto tenha qualidade, sim, pelo aquilo que ele está pagando. O consumidor está cada vez mais exigente, não se gasta mais à toa. E outra, se entregar um produto de baixa qualidade, vai ter reclamação e aí você perde toda a qualidade e eficiência da produção juntamente com o processamento. Né? Então isso faz com que você tenha baixo, né, que você tenha aí uma melhora dessa eficiência e logicamente trazendo também baixo custo. Outra questão é a distribuição, né? Então informações precisas para questão de tempo e local de distribuição, sempre visando menor custo, otimizar transporte, otimizar armazenamento desse produto. Então se a gente vê isso já uma dificuldade já com relação ao processamento de alimentos que são produtos, né, que são que tem aí uma data de validade, transporte e armazenamento é crucial. Então todas essas etapas elas têm que ter uma eficiência muito grande. Então para isso você tem que ter um planejamento adequado. Produziu, abateu o animal, essa carne vai ser processada em tantas horas, que logicamente a partir dali em tantos dias, se for carne in natura ou não, o processamento do alimento já vai ser diretamente já distribuído, né, aí para os centros comerciais. Então isso tem que ser altamente eficiente. Então toda essa eficiência ela se deve principalmente à eficiência técnica, mas sempre visando a questão econômica. Não é à toa que estão vendo aqui em todos os nichos, todas as etapas de, né, produção, processamento e distribuição, essa baixo custo aqui, certo? Então aí, quando a gente passando os sistemas de produção, para a gente encerrar a aula de hoje, né, para a gente entender um pouquinho, vocês viram lá do 1 ao 10, né, cada etapa que você tem aí de grupos de produção, diferentes formas. Você tem aí tipos de produção que pegam desde o começo até o final, do 1 até o 10, ou mesmo aí pelo menos 6 etapas finais, e outros que são específicos para cada unidade. Tá? A gente vai falar disso um pouquinho e mostrar alguns exemplos. Então, por exemplo, se é o primeiro tipo de produção que a gente vê é a suinicultura de subsistência. Né? Logicamente, isso aí está associado para consumo próprio e são os chamados suinocultores independentes. Até coloquei entre aspas aqui porque, logicamente, hoje, né, para maior eficiência, adaptação, é necessário que você tenha o fornecimento de insumos. Então, um produtor dificilmente ele vai produzir todos os insumos que ele precisa para a produção. Né? Então, antes, alguns livros você pode chamar que é suinicultor independente. Tá? Ou avicultor independente, como a gente falou na avicultura. Tá? Mas não. Então isso acaba sendo por consumo próprio. Tem como ele distribuir? Tem, mas é um acesso num canal mais marginal, não principal aí de oferta, né? Marginal que eu estou falando, não estou falando em questão de ilegalidade, não. Ele tem, pode ter até o abate, fazer, mas não é, né, de uma forma tão, em uma escala tão grande, tão significativa quanto a suinicultura a gente vai ver no processo integrado ou cooperado. Tá? Então vai ter acesso a canais de processamento, distribuição, mas logicamente ele vai ter um custo associado a essa forma também de buscar uma empresa específica para fazer esse processamento e distribuição. Né? Então aí acaba tendo uma incorporação um pouco mais limitada, né, dos melhoramentos, tanto genéticos como também em outras bases, principalmente nutrição. Né, já que ele não está inserido diretamente na cadeia dentro, buscando uma eficiência muito maior. Já que o quê? Por que ele não está inserido? O objetivo dele é principalmente subsistência, né? Então ele não vai buscar isso. Então para ele o que está ali está bom, né? Mas logicamente ele busca melhorar sempre a sua produção para que ele consiga atingir com eficiência o propósito da sua produção, tá? Outro que você tem aí, no caso, é o suinicultor independente em ciclo completo, né? Ou seja, ele não tem vínculo contratual com nenhum frigorífico ou nenhuma empresa, tá? E aí é que ele opera as principais operações técnicas, né? Então ele é responsável por fazer o cruzamento da sua genética, tendo aí a preparação das marrãs, né, para cobertura, manejo reprodutivo, ele faz manejo de maternidade, creche, terminação, processo alimento, né? Faz embalagem, distribui aí para centros comerciais mais regionais ou até locais, tá? Então, a maior parte do suinicultor independente ele vai trabalhar aqui, ó, né, nesses 4 nichos aqui.
preparação de uma rã, fabricação e transporte, criação de matrizes, ele vai produzir leitão e vai terminar também esses animais, né? E aí ele vai buscar escoar esse produto. Então qual que é o maior problema do suinocultor independente? Comparando até que a gente falou do avicultor, né? O maior problema disso é ter o escoamento dessa sua produção. Então precisa ser bem organizado, bem envolvido aí a questão da sua produção, né? O tamanho da sua produção aí, como ele vai escoar essa produção, como também ele vai repor animais, tem toda uma questão aí envolvida no planejamento da produção, tá bom? Então onde está o suinocultor independente? Ele está aqui, ó, no meio dessa cadeia de operações aqui, tá joia? Então quais são as responsabilidades do suinocultor? Ele que faz tudo, né? Decisão técnica, genética, investimento, risco, a remuneração pode ser maior, mas também o risco é maior. Se a remuneração ele não vai ter que dividir com ninguém, então o prejuízo ele também não divide com ninguém. Então é aí um sistema que tem que estar funcionando redondinho. E você tem empresas altamente eficazes, né, de uma qualidade muito boa dentro desse tipo de sistema de produção, né, de forma independente, aí, sem qualquer contrato com frigoríficos, tá? Hoje que você tem, né, que grande parte aí que faz realmente a produção nacional ter a sua expansão maior aí para tanto mercado interno como também exportação, vem de empresas líderes de mercado aí, como eu mostrei para vocês, pela BRF, né, pela BRF, JBS, que são integradoras, né? Então o suinocultor integrado ele está associado, ele tem contrato com essas empresas aí e há vínculo contratual, né? Então se a gente for pegar em torno aí das suinoculturas, cerca de 65% hoje das produções, né, está vinculado a um frigorífico, né? Tá nessa forma de sistema integrado de produção. Então você tem contratos aí de compra e venda, né, de animais. Então você tem, por exemplo, um produtor que a especialidade dele é produzir leitões. Então ele faz o manejo reprodutivo, eficiente, e ele é uma unidade de produção de leitões. Aqueles leitões depois ali são levados para outra unidade dentro dessa empresa integradora, né, um outro integrador, um produtor, melhor, um integrado, cuja função dele agora é fazer terminação. Então ele recebe esses leitões de um outro sítio e passa a ser agora termina para terminação, tá? Então entra aí os tipos de contrato compra e venda, então compra, venda de insumos, tem a questão das parcerias e também comodatos, né, para utilizar aí também tudo de infraestrutura também, tá? Isso pode ser também utilizado. Então qual a responsabilidade do suinocultor? Investimento inicial, semelhante ao que a gente viu na avicultura, instalações, equipamentos, água, energia, manutenção, mão de obra, fazer também tratamento de dejetos, isso daqui é importantíssimo, é algo, né, que na avicultura você tem aí mais a questão do tratamento da cama, né, um ciclo bem mais curto. Na suinocultura não, né, você tem o tratamento, tem que ter o destino correto e tratamento desses dejetos antes de ser eliminado. Tem toda uma questão aí de instruções normativas do Ministério da Agricultura, tem a questão também do meio ambiente, tudo isso associado. E a empresa? Qual que é a responsabilidade da empresa integradora? É a questão da genética, da ração, da assistência técnica, né? Semelhante ao que a gente viu aí na avicultura, tá ok? Então onde que você tem aí o suinocultor integrado? Ele está ligado em dois agentes, duas formas aí. Ele é um suinocultor produtor de leitões ou ele é um suinocultor de terminação, né? De cevados aí, nas unidades de terminação. Então ele vai estar, ele não entra com essa parte de genética, ele não entra com essa parte aqui praticamente de transporte, fabricação de ração. Isso daqui é a função da integradora. Ele vai trabalhar com as unidades. Então, os leitões, a questão do melhoramento genético, tudo isso é responsabilidade da empresa, tá? E é fornecimento de ração, insumo, assistência técnica. E depois aqui também da outra empresa, né? Da parte da agroindústria, onde vai ser justamente aí o abate, processamento, distribuição para o mercado, varejo, exportação. Isso daqui ainda continua sendo da empresa. Ele está no meio da produção, né? Aí justamente trabalhando aí tanto para a produção de leitões, onde faz manejo de maternidade, né, manejo reprodutivo de maternidade, ou unidade de terminação, onde entra aí a manejo de creche e também manejo de terminação e pré-abate, que a gente vai falar nas próximas aulas. Tá bom? Pessoal, é isso. A gente termina essa primeira aula. Próxima aula a gente vai falar um pouquinho aí das raças exploradas no Brasil e também
dos tipos desses sistemas de produção, vai falar um pouquinho do planejamento também de inocultor. Então, na próxima semana, espero todos vocês aí e quaisquer dúvidas estou à disposição. Ok? Obrigado.